chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Antes de iniciarmos o nosso estudo, hoje vamos buscar a Deus em oração. Querido Pai, nós te agradecemos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através dele podemos ter acesso ao teu trono da graça. Obrigado por tornar possível chegarmos até ti, Senhor. Queremos lembrar dos pedidos de oração dos nossos ouvintes. Te pedimos por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, ó Deus. Fortalece esses queridos ouvintes, Pai. Agradecemos também por aqueles que têm contribuído e lembrado deste programa em oração. Queremos pedir por aqueles pais cujos filhos estão distantes de ti e têm sofrido por isso, que esses filhos possam entregar suas vidas a Jesus e ser libertos dos seus pecados. Oramos por aqueles casais que têm enfrentado problemas. Deus, ajuda-os a orarem juntos de joelhos e a confessarem seus pecados um ao outro. Senhor, salva esses casamentos. Ajude-os a ver onde eles estão errando. Ajuda-os, Senhor, a amar um ao outro para que eles possam continuar felizes e desfrutar da vida juntos. Te agradecemos pelas estações de rádio que transmitem o nosso programa. Somos profundamente gratos por cada meio que nos permite propagar a tua palavra. Ouve e responde às nossas orações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se puder, pegue a sua Bíblia, por favor, pois vamos começar o nosso segundo estudo na série sobre o significado da oração. Desde 1963, tenho dedicado o meu tempo no ministério itinerante de conferências bíblicas em igrejas, escolas, seminários e acampamentos. Eu gosto muito do meu trabalho, o qual me leva sempre a uma renovação espiritual na minha vida. Mas certa vez voltei de uma conferência que me deixou extremamente preocupado. Mais de 2.000 pessoas assistiram a esta conferência, dentre elas 300 pastores. Todas as sessões foram gravadas e eu comprei todas as gravações. Sinceramente, acho difícil acreditar no que eu escutei. Principalmente por uma coisa. Algumas das orações me surpreenderam. Se aquelas pessoas pregam da forma como oram, que Deus tenha piedade de suas igrejas. Suas palavras eram monótonas e sem vida. Às vezes elas eram teológicas e acadêmicas, mas a maioria delas era incoerente. Havia um pastor que parecia um fantasma falando, e eu pensei, deve ser uma experiência frustrante para Deus ouvir milhões de frases que não dizem nada, não pedem nada, não esperam nada. Lembro-me da história de um escritor que precisava de dinheiro e disse ao seu editor: "Quanto dinheiro você pode me adiantar pelo meu último romance de 50.000 palavras?" O editor então respondeu: "Quão importantes são essas palavras?" Eu gosto muito disso. Sabe, algumas palavras das nossas orações não são muito importantes. Deixe-me contar sobre um médico que assistiu à conferência a qual me referi anteriormente. Eu o conheci no meio desta grande conferência. Ele parecia uma pessoa comum e normal. Quando voltamos ao salão, o diretor da conferência se aproximou dele e perguntou se ele podia orar. Ele não tinha dito uma dúzia de palavras ainda quando me convenci de que o homem que eu tinha conhecido minutos antes não era o mesmo que estava orando agora, pois o tom de sua voz me surpreendeu. Era como se tivesse uma campainha em sua garganta. Bem, eu nunca ouvi a voz de um anjo, mas esse homem me deixou com a ideia de que ele estava tentando falar com um tom angelical. Soava muito surreal, era muito diferente da sua voz normal. Mais tarde, alguns jovens juntaram-se para trocar ideias e eu parei perto do grupo para ouvir um pouco do que se poderia chamar de uma reunião de fofoca. A discussão era sobre a oração do irmão. Um deles disse que era errado criticar a voz de um ministro em uma oração pública. Bem, silenciosamente eu saí daquela sala. Bom, durante uma série de estudos bíblicos em uma outra cidade, o pastor anfitrião chamou um professor universitário para orar. Ele parou diante do microfone e vou mencionar agora, palavra por palavra, que ele orou. Preste atenção. Deus, tu criaste o céu e a terra. Tu criaste o homem. E tu, Senhor, não fizeste por algum processo de evolução. E assim vai. E agora, Deus, agradecemos por enviar-nos um pregador. Abençoa a mensagem do Dr. Strauss, porque oramos em seu nome. Amém. Amigos, isso tocou meu coração. Ele estava fazendo a oração em meu nome.
Um trágico acidente aéreo resultou na morte de todos os passageiros. Naquela época, eu estava em uma conferência na Pensilvânia. O diretor chamou um homem para orar. Aparentemente, ele queria orar pelos familiares das pessoas que morreram naquele acidente. E como ele não se lembrava do lugar, ele orou: Senhor, abençoe este acidente Bem, Senhor, tu sabes onde foi. O Senhor deve ter lido nos jornais nesta manhã. E eu me pergunto, será que isso faz sentido? Para mim era uma oração sem sentido algum. Deus sabia porque tinha lido nos jornais naquela manhã? Eu não estou questionando a sinceridade deste homem ou o pesar no seu coração pelas famílias dos que morreram no acidente. O que eu estou questionando é o sentido da oração. Quando eu estava na Europa, ministrando para homens que servem nas Forças Armadas dos Estados Unidos, vários casais se reuniram para orar na casa de um oficial que era cristão. Depois de ter sido formalmente apresentado, o líder começou dizendo: aqui nós temos uma maneira especial de orar. Cada pessoa ora por um pedido por vez. Se alguém tem 47 pedidos de oração, pode orar 47 vezes. Mas apenas um pedido por vez, por favor. E não falamos amém no final de cada oração. Você acredita? Tire suas próprias conclusões sobre as limitações que essas pessoas tinham sobre a oração. Para mim, isso não faz sentido. Se eu tenho 47 pedidos e só posso fazer um de cada vez, e não posso continuar até que o outro tenha orado, e não posso dizer amém, aí complica. Simplesmente digo que isso não faz sentido algum. Certa vez, o pastor de uma grande igreja me convidou para uma conferência bíblica que duraria uma semana. As reuniões tinham sido programadas para as manhãs e as noites. Na primeira reunião, na segunda de manhã, a maior parte das pessoas presentes eram mulheres, porque os homens estavam trabalhando. Na manhã de terça-feira, apareceram 50% a menos do que na segunda-feira. Mas na quarta-feira, o número de participantes cresceu. Uma senhora me abordou e perguntou: você sentiu falta de alguns de nós ontem? Sim, eu disse. A participação foi menor do que na segunda-feira. E ela então me explicou o porquê. Falou de um grupo que tinha sua reunião de oração conversacional toda terça-feira pela manhã. Pedi desculpas pela minha ignorância e perguntei o que era uma reunião de oração de conversação. E ela disse que era uma nova forma de orar. Ela me disse que Deus havia se revelado a uma fulana de tal e mencionou seu nome. Bem, eu disse: isso me interessa muito, pois eu quero melhorar minha vida de oração. A irmã pode me explicar do que se trata? Ela hesitou por um momento e depois disse que era algo que não poderia ser explicado. Eu tinha que estar lá para experimentar. Agora, amigos, eu tenho sido sincero em querer melhorar a minha vida de oração. Por isso eu perguntei se poderia participar de uma das reuniões. Oh, não, ela disse, porque era apenas para as mulheres. Bem, talvez eu esteja enganado na minha conclusão, mas acho que isso não faz sentido. Já ouvi várias explicações sobre esta nova forma de oração, mas honestamente não me lembro de nada parecido na Bíblia. Mas eu tenho uma mente aberta e quero que o Senhor me ensine. O desejo de saber mais sobre a oração é crescente em minha vida. Um dos meus autores favoritos escreveu vários livros sobre a oração. Um deles diz que a oração pode fazer qualquer coisa que Deus é capaz de fazer. Isso soa bem, mas qual é o sentido disso? Além de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca existiu um homem de oração que possa, através da oração, fazer tudo o que Deus é capaz de fazer, tudo o que ele fez no passado. Existem coisas que Deus fez no passado que é capaz de fazê-las de novo, mas ele não as repetiu e possivelmente não as repetirá. É claro que existem coisas que Deus pode fazer com base em nossas orações. Porém, existem cristãos que se apegam em algo que o pastor disse ou que leram em um livro, mas eu não confiaria nisso, amigo. Pedro andou sobre as águas, mas é melhor você não tentar fazer isso esperando que Deus lhe dê poder só porque Pedro o recebeu. A oração pode fazer qualquer coisa que Deus é capaz de fazer. Isso não faz sentido para mim. Deus fará o que ele deseja fazer e o que faz sentido para si. Agora, vamos estudar algumas razões para a falta de respostas em nossas orações. Veremos sobre oração e o egoísmo. A oração não tem sentido se eu tenho um espírito egoísta. Vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Todos nós somos egoístas por natureza. E sinceramente devo admitir que nossas orações também são egoístas.
É possível que algumas das coisas boas que fazemos também sejam motivadas por um espírito egoísta. Seria bom se examinássemos nossas motivações periodicamente, especialmente no que diz respeito à oração. Tiago nos diz que uma das razões da fraqueza e da falta de poder espiritual na oração é que temos uma motivação errada. Errado não é o que pedimos, mas o motivo pelo qual pedimos. Uma senhora de uma igreja onde fui pastor expressou sua preocupação, pois não tinha certeza de que o seu marido era salvo. Pedia a vários outros membros para orar pela salvação daquele homem. Este é um pedido legítimo, apoiado por 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 4. Mas um dia perguntei por que ela queria que seu marido fosse salvo. Eu nunca tinha feito esta pergunta antes e nunca mais fiz depois disto. Ela respondeu que queria que seu marido fosse salvo para que ela pudesse ser feliz no seu casamento. Não estou criticando essa irmã pelo que ela queria. O lar é abençoado quando o casal caminha junto no Senhor, mas orar pela salvação do marido com as razões que ela mencionou era egoísmo da parte dela. Pense sobre isso. Quero que meu marido seja salvo porque assim minha vida no lar será mais feliz, mais fácil. Parecia não se importar se seu marido ia para o inferno ou para o céu. O que realmente parecia preocupar aquela senhora era a sua situação em casa. Amigos, como a nossa vida de oração seria diferente se não fôssemos egoístas? Se colocássemos em prática este ensinamento do Espírito Santo, não teríamos tantos obstáculos em nossa vida de oração. O Senhor disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se somos carnais e desejamos as coisas materiais apenas para satisfazer os desejos da carne, isto é um obstáculo na nossa vida de oração. Parece que as pessoas para quem Tiago estava escrevendo estavam dando mais valor às coisas materiais do que às espirituais. E isso impedia que suas orações fossem atendidas. Orar com a motivação errada é orar de maneira errada e é insensatez incomodar a Deus com os nossos próprios desejos em vez de perguntar o que Ele quer para nós. O que é mais importante em sua vida? O que você deseja ou o que Deus deseja para você? O Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora, não cometa um erro ao interpretar esse versículo. Esse salmo não significa que Deus vai nos dar tudo o que pedirmos. Agradeço a Deus muitas vezes por não me conceder o desejo do meu coração. Orei de maneira egoísta e pedi coisas muito estúpidas, e hoje agradeço a Deus que Ele não me atendeu. Quando minha mãe estava doente, perto da morte, eu queria que ela continuasse vivendo. Isso é natural. Mas aparentemente o meu desejo não era o desejo de Deus. Tinha chegado o tempo que Deus havia escolhido para levá-la ao céu. Meu desejo era natural, humano e, portanto, egoísta. Falhei ao colocar em primeiro lugar o meu desejo antes do desejo de Deus. E agora, quando lembro dessa experiência, eu percebo o meu erro. Minha motivação era egoísta e não levava em consideração a vontade de Deus. Portanto, Deus não me concedeu o que eu pedi. Alguma vez você já tentou justificar um comportamento egoísta com um versículo bíblico? Muitos cristãos fazem isso. Tomemos, por exemplo, Mateus 7:7. Este é um versículo que frequentemente citamos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. É um versículo muito conhecido. Muitos cristãos poderão dizer que este versículo não funciona para eles, e eles estão certos. Mas há uma razão por que não funciona para eles. Este versículo deve ser estudado em seu contexto. Se não compreendermos de maneira correta Mateus 7:7 e Mateus 6:33 e deixarmos de observar o contexto em que esses dois versículos se encontram, então encontraremos dificuldades. Em Mateus 6:33, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vemos que se obedecermos à demonstração de Mateus 6:33, somente vamos orar por coisas concernentes ao reino e à glória de Deus. O egoísta não consegue colocar em primeiro lugar a glória de Deus, e quando não recebe o que pediu, responsabiliza Deus por não cumprir a sua promessa. Amigos, Deus nunca falhou em cumprir a promessa que Ele fez. Você não pode tirar Mateus 7:7 fora de seu contexto e apoiar-se exclusivamente neste versículo. Ele faz parte de uma mensagem que diz que você deve primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aí sim
as outras coisas serão acrescentadas, como vestimenta, alimento. Será que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Reflita. Será que estamos mais preocupados com a glória de Deus do que o nosso próprio bem? Creio que nossas orações são basicamente egoístas e não tem sentido orar com o espírito egoísta. Vamos ler novamente Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A palavra deleites aqui significa prazeres. E a maioria das coisas que pedimos é relacionada aos nossos próprios prazeres. Não é assim? Não é verdade? Quero dizer mais uma vez, a pessoa egoísta não coloca em primeiro lugar a glória de Deus, portanto, quando pede, não recebe o que pede. Lembro-me de um homem que veio a Jesus com um pedido em Lucas 12:13. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Aqui temos um espírito egoísta. Tal pessoa não buscava a glória de Deus, seu pedido era totalmente egoísta. O que ele pedia podia ser legítimo, mas ele não estava motivado por um desejo de glorificar a Deus. Percebemos que este homem pediu errado e por isso Jesus não lhe concedeu o que ele pedia. Jesus respondeu: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, versículo 15. Assim é a maioria de nós. Queremos coisas que nos satisfazem e dão prazer. E muitas vezes nossas orações são cheias de ganância. Pensamos que a vida consiste somente de coisas e que se não as possuirmos, não seremos felizes e contentes. Isso não é verdade. Jesus é contra a oração egoísta. O pedido deste homem foi motivado por um espírito ganancioso. Assim, vemos que o verdadeiro propósito da oração não é conseguir as coisas que queremos, mas nos contentarmos com o que Deus quer que tenhamos. Conheço empresários que têm orado para que Deus lhes conceda sucesso e prosperidade. Esse pedido pode ser certo ou errado, dependendo das motivações da pessoa. Suponha que o homem que pediu isto tenha prosperado. O que ele vai fazer com o dinheiro depois de obtê-lo? É uma ótima pergunta. Honrará o Senhor com ele ou gastará para si e com o lazer, com o luxo e coisas materiais? Deseja ter um barco novo, ou um segundo ou um terceiro carro para a família, ou um chalé no lago, nas montanhas, além da casa onde ele mora? Assim vemos que orar por coisas que simplesmente satisfazem os desejos da carne é orar sem sentido, é ser egoísta. Não faz sentido orar se eu tenho um espírito egoísta, amigo. Certa vez uma mãe pediu ao Senhor algo para os seus 2 filhos, e ele não concedeu o seu pedido. Foi Salomé, a mãe de Tiago e João. Ela queria um lugar de privilégio para os seus filhos no futuro reino de Cristo. O pedido foi registrado em Mateus 20, versículos 20 e 21. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Salomé acreditava que seu pedido seria atendido. Tenho certeza de que ela era sincera porque veio em atitude de adoração ao Senhor. Mas o seu pedido foi negado. Em Mateus 20, 22, o Senhor disse: não sabeis o que pedis. Isto é, vós não estáis orando corretamente, não sabeis o que estás pedindo. Devemos ser cuidadosos em como oramos. A sinceridade e o espírito de adoração não são suficientes para que uma petição seja válida. Avalie-se da próxima vez que pedir alguma coisa para Deus. Examine a motivação e pergunte-se se você está realmente buscando o reino de Deus e a sua justiça. Talvez você descubra que está orando da maneira errada. Certamente não queremos que o egoísmo roube as respostas de nossas orações, não é verdade? Claro que não. A autoavaliação é muito importante se quisermos que as nossas orações sejam respondidas. Os escribas e fariseus eram hipócritas em suas orações, mas Jesus conhecia seus corações e suas motivações também. Por isso pronunciou um ai sobre eles por estarem fingindo em suas orações. Deus conhece nossas motivações. Sabe se o que pedimos é verdadeiro, se é motivado por um espírito reto. Será que realmente desejamos aquilo que Deus quer para nós? Ou simplesmente queremos satisfazer os nossos próprios desejos? É importante examinarmos nossas motivações antes de pedirmos a Deus qualquer coisa.
Vamos ler novamente o nosso texto de hoje. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículo 3. Bem, aqui termina o nosso estudo de hoje. Por favor, coloque na sua lista de oração este programa. Ore para que Deus seja honrado e glorificado através desse estudo. Será uma bênção para nós saber se sua mensagem tem sido útil para você. Eu espero que você nos escreva. Que Deus abençoe ricamente a você e toda a sua família, querido amigo. Vamos orar para terminar o programa. Querido Pai, eu agradeço pelo privilégio de poder transmitir a Tua palavra, a Tua santa palavra neste dia. Senhor, eu tenho um desejo, que o Teu nome seja glorificado através deste programa, a hora do estudo bíblico. Pedimos que ele seja de edificação para os crentes no Senhor Jesus e que possa Te agradar. Senhor, se alguém que nos ouve hoje ainda não é salvo e talvez tenha orado sem sentido por muitos anos, ajude-o a confiar em Cristo Jesus como seu Salvador neste momento. Oramos no nome santo de Jesus. Amém.